Sejam todos bem-vindos. Este é um workshop, né, da programação do Nono Pacto pelo Brasil. Nós estamos aqui com o Marcos Cordioli, que é um consultor especialista na área de tecnologia e de gestão de pessoas, gestão e formação corporativa. Mas antes, para esquentarmos os motores, antes do Marcos começar a falar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores do Nono Pacto pelo Brasil, o Sicredi Norte Santa Catarina, a FIEP, Federação das Indústrias do Paraná, o Cicobi do Paraná, Central Cicobi Unicob Paraná, a BBM Net também é nossa patrocinadora. Então, para iniciarmos os nossos trabalhos, eu peço a Cristina, que está nos bastidores, a nossa Cristina Gomes, para colocar no ar o vídeo do Sebrae. O Sebrae é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Nós trabalhamos para transformar os pequenos negócios em protagonistas do desenvolvimento sustentável do país. Estimulamos o empreendedorismo para fazer dele o motor da transformação socioeconômica do Brasil e para criar um ecossistema de negócios próspero e saudável para todos os biomas, territórios e pessoas. O Brasil é um dos países com mais micro e pequenos empreendimentos em atividade no mundo, e eles são fundamentais na nossa economia. São milhões de brasileiros empreendendo, gerando renda, emprego e mais qualidade de vida para suas famílias e para todo o país. Acredite, o impacto dos pequenos é gigante. Com presença em todos os estados brasileiros e foco no fomento à cultura empreendedora, nós atuamos em parceria com os setores público e privado, incentivando e promovendo orientação, capacitação, desburocratização, gestão consciente, acesso a crédito e inovação no ambiente de negócios, para assim gerar redução da informalidade, superação da pobreza e uma vida com mais dignidade, perspectiva e prosperidade. A nossa agenda prioritária abrange diferentes setores estratégicos, com projetos na Amazônia e em todas as regiões do território nacional. Estimulamos a neoindustrialização do país, a inclusão produtiva, a produção de energia limpa para todos e uma educação empreendedora. No Sebrae, nós acreditamos no potencial transformador do empreendedorismo. E sabemos que quando os pequenos negócios dão certo, o Brasil se torna melhor. Sebrae. Olá, agora sim, vamos conversar com o Marcos Cordioli, que vem nos trazer aqui uma visão muito especial sobre a gestão municipal, né? Uma visão que ele traz lá do ODS 16, que é o ODS que trata das instituições eficazes, da paz, né? E que também está muito baseada na experiência do Marcos Cordioli em prefeituras, né? Ele esteve à frente de secretarias municipais em Curitiba e também na cidade de Maringá. Então, Marcos, passo a palavra para você, porque o workshop é muito importante, nós vamos aprender muito com você sobre prefeituras inteligentes, né? Como fazer uma gestão eficaz. E isso é tudo que os observatórios sociais precisam, é tudo que as nossas prefeituras precisam, né? Cada vez mais aperfeiçoar a sua gestão. Então, seja bem-vindo, um bom trabalho aqui conosco. Obrigado, Boni. Obrigado a todos que estão organizando aqui esse 9º Congresso do Pacto pelo Brasil, assim também como todos os patrocinadores que são bastante importantes nesse momento, né? A Rony já citou, mas eu imagino que é importante citar novamente o empenho do Sebrae, do Cicobi Norte de Santa Catarina, do Sistema FIEP, né, da BBTM, que é uma instituição que também tem muito nos ajudado. E parabéns a todos aqueles que hoje estão aqui conosco
procurando encontrar soluções para que nós tenhamos prefeituras cada vez melhores e, consequentemente, que causem um grande impacto. A proposta desse workshop está justamente centralizada nessa questão, né? A ODS 16, da qual o Pacto pelo Brasil é a expressão, ele tem como um dos focos principais a promoção de instituições inteligentes. Então, nesta tarde, o que nós vamos trabalhar é justamente isso. Quais são os caminhos, de uma forma tanto teórica quanto prática, tanto para aqueles que estão na gestão, mas quanto para a sociedade civil organizada, poder atuar para fazer de nossas prefeituras instituições mais eficazes e, com isso, consequentemente, impactando a vida de todos nós. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Então, vamos lá. Então, hoje, nós vamos partir aqui do conceito de prefeitura inteligente, entendendo que prefeitura inteligente é aquela que dispõe de tecnologias de vários modelos, mas é aquela também que está propensa a fazer um planejamento, a organizar as suas ações, a buscar resultados que possam ser mensuráveis e, principalmente, aquela que consegue ter uma grande interlocução com toda a população, com seus diferentes segmentos, com as suas diferentes necessidades, entendendo aquilo que é uma demanda imediata, daquilo que são demandas que requerem uma infraestrutura de maior peso e daquelas que são questões profundamente estratégicas, né? Então, adiantando aqui, então vamos lá. Então, hoje, nós vamos partir aqui do conceito de prefeitura inteligente, entendendo que prefeitura inteligente é aquela que dispõe de tecnologias de vários modelos, mas é aquela também que está propensa a fazer um planejamento, a organizar as suas ações, a buscar resultados que possam ser mensuráveis e, principalmente, aquela que consegue ter uma grande interlocução com toda a população, com seus diferentes segmentos, com as suas diferentes necessidades, entendendo aquilo que é uma demanda imediata, daquilo que são demandas que requerem uma infraestrutura de maior peso e daquelas que são questões profundamente estratégicas, né? Então, adiantando aqui, então vamos lá. Então, hoje, nós vamos partir aqui do conceito de prefeitura inteligente, entendendo que prefeitura inteligente é aquela que dispõe de tecnologias de vários modelos, mas é aquela também que está propensa a fazer um planejamento, a organizar as suas ações, a buscar resultados que possam ser mensuráveis e principalmente... Agora, tudo bem, então vamos lá. A ODS 16, para aqueles que ainda não conhecem, e é bastante interessante porque ela é uma das ODSs mais importantes que nós temos, embora em todo o planisfério das ODSs, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o Milênio, fixados pela Organização das Nações Unidas, todas elas têm uma importância. Mas a 16, de certa forma, me parece que ela tem um elemento estruturante, ou seja, é aquela que pressupõe que nós tenhamos instituições eficazes. E essas instituições eficazes passam por todas as outras, passa pelo combate à pobreza, passa pela sustentabilidade ambiental, passa pelo aprimoramento da democracia, passa pela superação e pela implementação da diversidade humana nas suas mais diferentes vertentes. Então, eu entendo que a ODS 16 ela é aplicada nesse sentido. Eu, inclusive, tomei a liberdade de, ao final, vou deixar 2 artigos que eu escrevi, um deles especificamente sobre prefeituras eficazes nas diretrizes da ODS 16, que é a pauta desse encontro de hoje, mas também estou deixando um outro, justamente pensando os municípios a partir de uma relação entre prefeituras e empresas privadas e organizações sociais que também precisam ser trabalhadas como instituições eficazes, né? Então, nós precisamos entender que se todas as instituições forem efetivamente eficazes, ou seja, conseguirem atingir os seus objetivos, aquelas metas a qual elas se propõem, efetivamente nós vamos ter uma grande transformação e todas as transformações das demais ODSs passam necessariamente por esse caminho. E é muito interessante a ODS 16 porque, além de instituições eficazes, ela pressupõe que são esses os caminhos que nós temos para encontrar a paz social e a justiça social e econômica que tanto nós almejamos, né? Dentro desse pressuposto, nós vamos trabalhar aqui basicamente com 4 vertentes importantes. O primeiro é que nós precisamos constituir
a nível das nossas prefeituras, governanças efetivamente competentes e com integridade. Nós temos aqui diversos movimentos de integridade, existem aí acúmulos bastante grandes nos últimos anos nesse caminho. No entanto, nós ainda não dispomos de muitos indicadores, não dispomos de muitos indicadores para efetivamente avaliar as governanças competentes dos nossos órgãos públicos, não apenas das nossas prefeituras, mas também de governos estaduais, de governos federais e outras instituições que têm um grau maior de autonomia. Embora a Escola Nacional de Gestão Pública, eles têm efetivamente trabalhado fortemente nesse caminho. A segunda questão, e aí boa parte de vocês que estão me ouvindo hoje, que atuam em governos ou que atuam em observatórios sociais, sabem que a gestão eficiente dos recursos públicos ela é fundamental em qualquer dimensão. O terceiro item, que é aquele na qual eu me esforcei bastante, nas vezes em que tive à frente de secretarias municipais, a importância da transformação tecnológica. Para vocês terem uma ideia, quando eu assumi uma função aqui na Prefeitura de Maringá, que é a cidade que eu moro atualmente, em 2021, nós tínhamos pouco mais de um quarto, cerca de um quarto dos nossos trâmites internos em meio digital. Em 6 meses, nós conseguimos subir isso para mais de 3/4. Isso provocou um grande impacto, tanto na gestão da prefeitura, quanto provocou um impacto também na vida da cidade. Facilitou a vida do cidadão como um todo, mas também permitiu uma série de outras ações. Em paralelo com isso, nós desenvolvemos um plano também de levar as IoTs, que são a internet das coisas, as tecnologias baseadas em sensores e equipamentos controlados por sensores, como semáforos, iluminação, também para toda a cidade e também para aqueles segmentos da prefeitura que dependem fundamentalmente de tecnologias para suas operações, notadamente educação, saúde, assistência social, a parte de finanças, a parte tributária, que dependem fundamentalmente dessas ações. E esses 3 elementos, eles estão profundamente associados à ideia de que o poder público e a sociedade civil organizada, ela tem um compromisso fundamental com o bem comum e também com o desenvolvimento local. Essas 3 proposições iniciais, somada com esse elemento articulador, é o que nos faz pensar que a ODS 16 ela precisa receber bastante atenção de todos nós e precisa estar na pauta, tanto dos governantes quanto na pauta das instituições, da sociedade civil organizada. Bom, nessa perspectiva, vamos pensar primeiro qual que é o conceito de prefeitura eficaz. Bom, a primeira questão importante para nós, para pensarmos uma prefeitura eficaz, só um minutinho aqui que ele abriu uma outra janelinha aqui, diferente daquelas que o Teams tinha, Aqui. Ele é pouco amigável comigo, embora eu seja um assinante premium dele, Mas enfim, vamos lá, o Teams, às vezes, a tecnologia como todas as vezes ela nos surpreende. Então veja, a primeira questão importante é que toda prefeitura eficaz, ou até instituição eficaz, é possível que alguns de vocês que estejam me escutando hoje sejam responsáveis por alguma fundação, por alguma autarquia, até mesmo recebi aí algumas indicações de que algumas pessoas ligadas às agências do governo federal também poderiam participar desse nosso evento de hoje. Mas nós estamos pensando em instituição pública, primeiro com aquela que tem legitimidade. E é importante entender que os pesquisadores em vários países e também de várias vertentes ideológicas de pensamento têm demonstrado claramente que as instituições públicas, tanto do Poder Executivo, quanto do Legislativo, quanto do Poder Judiciário, e aquelas que nós chamamos autônomas, elas vêm vivendo uma crise crescente de legitimidade. Se nós lembrarmos, há muito tempo atrás, nós tínhamos uma legitimidade muito mais forte das nossas instituições do que nós temos hoje. A segunda questão são padrões de qualidade, ou seja, nem sempre é possível aferir e nem sempre o recurso público é usado da melhor qualidade possível. Existe todo um debate sociológico, antropológico e das ciências políticas sobre essa questão que eu não vou notadamente trabalhar aqui. Eu imagino que todos vocês, de alguma medida, já debateram essa questão. A outra questão que nos chama bastante atenção, também aqui, que é bastante importante, que toda instituição pública
ela tem uma dimensão ética, que é o da responsabilidade. Qualquer gestor, seja aquele gestor que é concursado, aquele que foi eleito, aquele que foi indicado em cargo de comissionamento, ou aqueles, eu já participei de várias vezes disso, que são pessoas que estão participando em algum tipo de conselho público, né? O conselho de saúde, às vezes o conselho dos usuários de serviço da prefeitura, às vezes o conselho tributário da prefeitura, todos eles também estão investidos e revestidos de responsabilidade com isso. Agora, é preciso que a instituição tenha legitimidade, que ela funcione com qualidade, que os gestores, em todas as dimensões, atuem com responsabilidade para que as prefeituras efetivamente causem impacto na vida das pessoas e impacto positivo, né? Ou seja, nesse sentido, qualquer governante, seja ele no poder executivo, seja ele no poder legislativo, seja aquele que é concursado, ou seja aquele que é um cargo comissionado, ele tem uma missão que, independente da área que ele atua, ele necessariamente precisa ter um foco em resultados mensuráveis. É fundamental que a cada gestão, que a cada período, que a cada projeto, que a cada obra, a prefeitura apresente resultados mensuráveis, para que a população possa entender isso. Uma experiência importante que eu pessoalmente participei foi com a realização do Natal aqui em Maringá, né? Maringá criou o Maringá Encantada, é um programa de Natal. Quando eu assumi, já era um evento de grande vulto. Nós fizemos uma parceria com o CODEM, da qual eu vou falar bastante aqui, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, que provavelmente muitos de vocês também já conhecem, e nós fizemos uma pesquisa econômica. Ou seja, em um dos anos, nós investimos cerca de 5 milhões e 800 mil reais e retornamos para a cidade alguma coisa em torno de 13 milhões e 800 mil reais. Ou seja, para cada real que nós investimos, nós retornamos 3. E algumas dimensões projetadas chegavam a apontar isso para 25 milhões em termos mais estruturantes. E para os próprios cofres da prefeitura, praticamente o Natal se pagava, embora uma parte desses 5,8 milhões já tinham vindo de outras formas de contribuição da iniciativa privada, na forma de patrocínio, na forma de descontos, né? Ou seja, são dados fundamentais em que nós podemos dizer, nós gastamos tanto e isso retornou tanto. Obviamente que em situações como a saúde, ou a educação, ou então em programas variados, é difícil nós termos um mensuramento econômico nesse sentido. Mas é fundamental, podemos dizer que foi se investido tanto em educação e que se houve uma quantidade X de criança que tiveram um desempenho Y nesse resultado, né? Que na saúde, ou em alguns segmentos, em alguns programas, foi se investido tanto, tantas pessoas foram atendidas e que isso tem um impacto positivo nas suas vidas. A outra questão importante é que não existe prefeitura eficaz se ela não tiver uma atuação articulada com a sociedade civil. Isso, para mim, é imprescindível. E eu não estou falando apenas aqui daquilo que é muito importante, que é o Poder Judiciário, que é o Poder Legislativo, né, e que é principalmente os órgãos reguladores, como o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Eu estou falando aqui de sociedade civil organizada, né? Notadamente, tem duas que eu vou explorar bastante aqui. A importância de nós termos conselhos de desenvolvimento econômico locais que ajudem a planejar o desenvolvimento econômico da cidade com impacto social. E o segundo são os observatórios sociais, que atuam aí nos processos de acompanhamento dos gastos públicos e no desenvolvimento operacional das gestões das prefeituras. E o quarto elemento é a capacidade de inovação e de regeneração institucional contínua, né? Hoje nós estamos vivendo um momento de muita mudança impactante com a inteligência artificial, com o blockchain, né, com os gêmeos digitais, enfim, com uma quantidade de tecnologias que são gigantescas. As nossas prefeituras precisam lidar com isso. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre maneiras como nós fazemos isso. Da mesma forma que as prefeituras estão tendo que lidar com as redes sociais, onde a população pode falar mais diretamente, pode apresentar os problemas, fazer críticas, inclusive, mais incisivas aos governantes, às gestões, a determinadas ações, enfim. As prefeituras, elas precisam estar o tempo inteiro buscando uma capacidade de inovação, que não só inovação tecnológica, mas inovação nos diferentes formatos de atuação. Nessa mesma perspectiva, tá?
eu desenhei um fluxograma aqui, que ele é bastante simples, mostrando justamente isso, né? Que a instituição pública ela precisa ter legitimidade, ela precisa ter impacto, ela precisa ter responsabilidade, né? E principalmente, né? Ela precisa estar com esses 4 elementos funcionando articuladamente para que nós possamos ter aí uma efetividade do resultado daquilo que a população escolhe. Pessoas para governar e também paga tributos para que o bem público seja alcançado, né? E esse bem público é alcançado com uma instituição pública eficaz que depende, pelo menos, dessas 4 variáveis, né? Então, o que viria a ser, nessa perspectiva, a eficácia institucional? Bom, a primeira questão, como nós já demonstramos aqui, nós precisamos sempre ter uma governança democrática. Sem governança democrática, isto é fundamental. Veja, nesse sentido, eu sou bastante ponderado. Eu acho que governança democrática não significa um democratismo exacerbado, como nós tivemos já algumas experiências. Mas é fundamental que toda obra ela tenha sempre formas concretas e claras de serem observadas, né? Então, por exemplo, se vai se construir uma avenida, é preciso ter um RIMA, é preciso fazer um impacto que aquela avenida terá, né? É preciso que aquela avenida tenha um planejamento financeiro e que esse planejamento financeiro seja justificado do ponto de vista do impacto que ela vai causar e do ponto de vista que ela vai custar. E esse é um debate que pode ser feito com a comunidade, pode ser feito com a cidade, ao mesmo tempo, né, que necessariamente pressupõe que seja acompanhado pelo Poder Legislativo e que, posteriormente, seja devidamente avaliado pelos tribunais de contas. E, obviamente, com a participação de um Conselho de Desenvolvimento Econômico que pode ajudar a pensar esse impacto econômico, de um observatório social que faça o acompanhamento dos gastos e dessa ação e de outras instituições da cidade organizada que tenham interesse ou que vão ser diretamente afetadas com isso, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista de mobilidade. Nessa mesma linha, a eficácia também depende de uma gestão eficiente. E aí sim, já vem uma primeira crítica, né? Muitas vezes a ingerência de cargos políticos, a ingerência de acordos eleitorais, as ingerências para a chamada governabilidade, faz com que nem sempre nós tenhamos nas funções de gestão as pessoas mais qualificadas ou as pessoas mais eficientes, né? E por último, eu considero que uma eficácia institucional, no momento que nós estamos vivendo hoje, ela sempre vai requerer uma transformação tecnológica. Veja, no começo nós falávamos da importância de ter computadores nas prefeituras. Hoje, tem prefeituras que têm muitos computadores, que têm internet de alta velocidade, mas ela, por exemplo, não tem uma gestão de dados adequadas, que é o que permite verificar a eficiência da gestão, permite os dados para uma governança democrática e, ao mesmo tempo, permite um planejamento, que é outro elemento estruturante da gestão eficiente. Nessa mesma linha, nós podemos desdobrar esses 3 pilares da seguinte forma: a governança democrática, ela precisa, então, ter 3 dimensões. A primeira, a participação cidadã, nesses modelos que eu já anunciei aqui, em particular, né, cobrando muito a participação dos conselhos de desenvolvimento econômico e dos observatórios sociais, além dos conselhos que tradicionalmente as cidades têm, como de saúde, de educação, de cultura, de transporte, né, além de outros movimentos que a sociedade civil organizada também tem. Bom, dentro da participação social, é fundamental que a gente desdobre para um controle social. Então, não basta apenas a população opinar, é preciso que a população conheça esses resultados e possa avaliar esses resultados. E para isso, né, obviamente, nós precisamos ter transparências em todos esses processos. No pilar 2, aqui começa a questão mais importante para nós, que eu imagino hoje, que é a da gestão eficiente. A primeira é de ter um planejamento estratégico com metas públicas, né? Eu, pessoalmente, já trabalhei em várias prefeituras, prestando consultoria para ajudar as prefeituras ou a organizar o planejamento estratégico de toda a prefeitura ou a organizar os planejamentos estratégicos de alguma secretaria, de alguma autarquia ou fundação. Qual é o principal erro? Que boa parte das vezes esse planejamento estratégico fica de uso restrito do prefeito ou do secretário.
né? É fundamental que esse planejamento estratégico seja compartilhado em diferentes níveis, né? Compartilhado com o quadro de gestores, mas também com aqueles que estão envolvidos, por exemplo, se for um planejamento na área de saúde, com os servidores da saúde e também com a população que está envolta nisso. Porque boa parte das vezes existem certas promessas. Vai se construir uma nova unidade básica de saúde, vai se introduzir um novo tipo de equipamento, vai se procurar reduzir as filas, vai se procurar contratar mais médicos ou profissionais qualificados, etc. São pautas que normalmente estão nas promessas políticas. Isso é bom, mas é importante que isso esteja qualificado. Você vai reduzir as filas? Em que proporção? Enquanto em cada semestre as filas serão reduzidas, né? Você vai contratar mais médicos? Pode ser contratado depois de 3 anos, depois de fazer um bom diagnóstico, depois de fazer um concurso bem adequado, depois de ter um provimento financeiro bastante efetivo para essa ação. Mas é importante que a população entenda que aquela ação vai ser feita, pode ser depois de um determinado período de tempo, mas que ela vai ser feita. Ou se ela é uma situação que ela vai ser gradativa, é preciso que a população possa entender isso. Obviamente que planejamento é planejamento. Se está se dizendo que vai se reduzir os tamanhos da fila em 20% por semestre, e num determinado semestre isso não ocorreu, é possível justificar isso. Pode ter acontecido algum tipo de problema, algum tipo de situação, um novo surto de doenças na cidade, por exemplo, que sobrecarregou essas estruturas, pode ter havido um problema numa licitação de compras de remédios ou de equipamentos, que também dificultou a operação. Tudo é justificável, né? Desde que as coisas sejam feitas de maneira planejada e com seriedade, isso tudo pode ser conversado e explicado para a população. A outra questão, que é muito importante, eu acho que todos vocês concordam comigo, que eu nem vou discutir muito aqui, que é a otimização de recursos e redução de desperdícios, né? Pela minha experiência no serviço público, seja dentro do serviço público, seja às vezes atuando em instituições que atuam no controle, né? Quanto mais transparente a prefeitura, mais os recursos são otimizados, né? Então, viagens que às vezes são exacerbadas, diárias que são muito caras, às vezes certos tipos de equipamentos, de recursos que são comprados numa quantidade maior, acabam sendo otimizados a partir do momento em que esses dados fiquem transparentes. Mas hoje também, com recursos muito simples de inteligência artificiais, né, desses que inclusive estão gratuitamente disponíveis na internet, é possível pegar planilhas de custo e chegar a conclusões bastante otimizadas. Até talvez essa pudesse ser um outro workshop que a gente poderia fazer aqui no Observatório Social do Brasil, né? Eu gostaria muito de fazer isso com vocês. Pegar algumas planilhas de usos de prefeituras, utilizarmos os recursos gratuitos hoje de inteligência artificial e mostrar como que nós podemos ter, primeiro, uma boa avaliação dos usos desse recurso, se eles estão sendo lícitos ou não lícitos, se eles estão sendo eficientes ou não eficientes, e além disso, propor uma ação de otimização deles, né? E terceiro, né, evidentemente ligado com essas duas questões, eu já mencionei aqui, sempre uma prestação de contas e uma avaliação de desempenho, né? Então, com esse tripé, é o tripé aqui da nossa gestão eficiente. Bom, o pilar 3, eu já mencionei, é o da inovação e da transformação tecnológica. É importante avançarmos na digitalização dos processos. Eu mencionei aqui, né, que durante o período que eu fiquei na Prefeitura de Maringá, além dessa digitalização de todos os processos, usando o sistema SEI do Tribunal Regional da 6ª Região, que é um aplicativo muito interessante, que eles disponibilizaram gratuitamente para a Prefeitura de Maringá, e também aqui eu pude contar com uma equipe excepcional de 3 servidores públicos, 3 servidoras, né, que se debruçaram sobre esse processo, fizeram todo o mapeamento e nós conseguimos ter um resultado muito eficiente e muito rápido. Mas não foi só isso. Por exemplo, nós tínhamos um programa de estímulo à inovação que uma empresa local desenvolveu, por exemplo, um aplicativo que controlava as filas, principalmente numa praça de atendimento que tínhamos, né, onde as pessoas iam resolver problema de IPTU, boletos, multas, etc., e depois foi implantado para outros lugares. Que também é parte de processo de digitalização, como também digitalizamos diversos editais em várias secretarias que atualizavam nessa linha. Quando eu tive à frente da Secretaria de Cultura em Curitiba também, nós fizemos um processo agressivo de digitalização dos processos das leis de incentivo à cultura
que não só agilizaram o processo, mas que também nos permitiram uma prestação de contas muito mais apurada, né? Bom, aqui existe também atualmente várias plataformas de gestão com escuta ativa, né? Na prática, o que é isso? É a forma como a prefeitura pode ir disponibilizando todas as suas ações, né? E determinados segmentos da sociedade podem ir mantendo esse tipo de interação. Em vários momentos nós fizemos experiências, ora com redes sociais, agora existem ferramentas inclusive mais abertas, em outras com plataformas que permitiam que as pessoas entrassem e comentassem, apresentassem sugestões, alguns casos pequenos plebiscitos, alguns casos consultas, né, na forma de que as pessoas votavam A ou B, que nem sempre são consultas que precisam ser executadas, mas são consultas que permitem perceber parâmetros de gostos da população ou de buscas por isso, né? E atualmente, eu tenho insistido muito nisso, a capacidade, né, do monitoramento de todos os dados da prefeitura, de todos os dados da cidade e a utilização da inteligência artificial, que isso aqui abre um mundo bastante grande, né? Talvez numa próxima oportunidade nós possamos vir a conversar sobre justamente esse item, monitoramento e inteligência artificial, que hoje, mesmo com poucos recursos, nós podemos fazer grandes transformações na forma como nós observamos a gestão pública. Bom, aqui vem, então, aquilo que eu considero os grandes desafios de enfrentamento pelas prefeituras atualmente, né? Desafios em enfrentamento pelas prefeituras. Bom, desculpe aqui, eu estou me atrapalhando um pouquinho aqui. Então, está aqui. O primeiro deles, eu acho que vocês que atuam ou instituições de regulação, ou recebi uma mensagem agora aqui também de pessoas que são estudantes do curso de gestão pública, que estão nos acompanhando hoje aqui, né? Nós sabemos que hoje existe uma fragmentação da estrutura administrativa e há um sombreamento entre ações, entre a falta de coordenação entre áreas, né? Nas diversas secretarias que eu atuei, tanto em Curitiba como em Maringá, como nas vezes que eu atuei no governo federal, a primeira questão que eu gostava de fazer e que eu fazia, e hoje também nas minhas consultorias para várias prefeituras eu faço isso, é justamente identificar quem são as pessoas e quais são as funções. Isso, em vários cursos de administração, é uma das primeiras coisas que os administradores apresentam, ou aprendem, né? Ou discutem e conhecem. Mas, no entanto, quando nós estamos no poder público, há um profundo assombreamento. Não só entre pessoas que estão fazendo a mesma coisa, ou duas pessoas responsáveis pelas mesmas coisas, que às vezes acabam criando atrito, mas dentro de secretarias que têm esse tipo de coisa. Nesse primeiro momento aqui, eu acho que tem várias ações que nós precisamos pensar, isso aqui, né, mas que é fundamental. E a primeira delas é justamente isso, um planejamento bem feito é aquele que determina exatamente o que cada órgão da prefeitura vai fazer e qual é a função de cada pessoa. E os outros sombreamentos ou eventuais conflitos de interesse que possam haver, isso só existe um caminho, que é o caminho da conversa, da negociação, da mediação, né? E daí, eventualmente, numa decisão superior, né? Seja do secretário ou do prefeito para resolver essa situação. E se for um caso um pouco mais complexo, até a necessidade, às vezes, do Poder Legislativo fazer uma nova lei, né? Regulando e administrando essa fragmentação. Mas o aspecto principal aqui é que, independente dessa fragmentação, é preciso que todos os servidores públicos, assim como aqueles que estão opinando sobre a gestão, né, seja um Conselho de Desenvolvimento Econômico, seja um Observatório Social, sejam outras entidades da sociedade civil organizada, sejam conselheiros, eles precisam ter claro que a prioridade que nós temos hoje é a superação da fragmentação, que às vezes pode vir por um bom planejamento, mas que às vezes pode vir por uma boa roda de conversa, onde as pessoas acabam se articulando para produzir essas mudanças aí da mais alta importância, né? O segundo problema importante é uma cultura institucional que nós temos, que está pouco voltada para o planejamento estratégico, né? Ou seja, é que as pessoas sempre dizem, todas as vezes que eu converso com servidores públicos, particularmente com gestores, com pessoas que estão um pouco mais acima nas escalas de hierarquia, mas particularmente quando converso com governadores, com prefeitos, com secretários, né? Às vezes até mesmo, às vezes que trabalhei com alguns ministros de Estado no Brasil, com alguns ministros do governo federal, boa parte deles diziam assim, nós nos sentimos
como se nós estivéssemos trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Eu acho que essa é a melhor definição que nós temos, né? Porque as prefeituras recebem uma demanda gigantesca, há uma pressão da sociedade, a lei também cobra isso, né? Ou seja, a educação, a saúde, a assistência social ela é bastante regulada, e então boa parte das vezes as pessoas dizem, puxa, nós já trabalhamos muito, e ao trabalharmos muito, sobra muito pouco tempo ou não sobra nenhum tempo para que possamos fazer o planejamento. E aí nós entramos naquele velho problema do moto contínuo, né? Se você não planeja, você trabalha mais. Se você trabalha mais, você não planeja. Então aqui está outro problema bastante estrutural que nós precisamos ter como prioridade e atacarmos fortemente. É fundamental que as gestões públicas tenham um nível de planejamento estratégico muito alto, com metas definidas em resultados que possam ser mensuráveis, que possam ser verificados. Bom, a outra questão importante aqui para nós é que nós podemos perceber também que existe aqui uma baixa integração entre secretarias e setores, né? Ou seja, uma decorrência daquilo que nós falamos. Ali eu estava às vezes perguntando justamente por isso, né? Como que às vezes nós temos dentro de uma mesma secretaria pessoas fazendo as mesmas coisas, às vezes dentro de um mesmo setor, dentro de uma mesma diretoria, havia uma sobreposição de situações. Por exemplo, quando eu fui secretário de Cultura em Curitiba, eu tinha lá uma secretaria financeira e uma secretaria de comunicação muito grande. Então, pelo menos uma vez por mês, reunia todo o time, procurava ouvir, saber o que cada um estava fazendo. E depois, em outros momentos, também me reunia com aqueles secretários que tinham relações muito próximas comigo, assim, do ponto de vista operacional, né? Como, por exemplo, a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Juventude, né? A Secretaria de Turismo, com quem, via de regra, a Secretaria de Cultura se relacionava muito. Mas a Secretaria de Cultura também se relacionava muito forte, no caso de Curitiba, com o IPUC, que é um Instituto de Planejamento Urbano da cidade, por conta da proteção do patrimônio edificado. Então, via de regra, nós estávamos sempre procurando fazer uma reunião para tentar resolver isso, e nessas reuniões procurava sempre levar aquelas pessoas que eram responsáveis pelas sub-áreas, que tinham aí uma efetividade naqueles casos em que nós estávamos imaginando que havia alguma baixa integração ou até mesmo alguns conflitos. Nessa mesma linha ainda, tá? Aqui o uso limitado de dados e evidências na formulação de políticas e na tomada de decisões. É muito comum a gente ver debates internos das prefeituras, ou às vezes debate da sociedade civil com a prefeitura, não baseado em dados, né? Eu muitas e muitas vezes enfrentei essa situação. Ocorria o quê? As pessoas chegam lá e dizem, puxa, se vocês... um caso simples, né? Por exemplo, havia aqui em Maringá um debate muito forte se nós deveríamos ter vias, canaletas específicas para ônibus, como existe em Curitiba, em São Paulo, em outras cidades. E nós temos uma das vias aqui, que é a Avenida São Paulo, que durante um trecho dela você tem lá uma canaleta específica. E aquilo era usado por políticos, era usado pela população, mesmo por servidores públicos, para falar aquilo. Aí um dia, conversando com o secretário de mobilidade, ele disse, olha, Cordioli, não dá para dizer isso, a gente não tem dados, pelo contrário, tem algumas dificuldades. Aí, posteriormente, a prefeitura contratou uma consultoria para preparar o novo plano diretor, e bingo! Eles usaram uma metodologia científica, avaliaram e, de fato, o impacto daquela canaleta específica produzia pouco resultado na cidade, né? Então, existem muitas vezes certos mitos da política, e esses mitos são transformados em verdades, e se você não quantificar esses dados e verificar esses dados, muitas vezes as pessoas ficam apenas fazendo um debate de narrativas. Tem gente que acha que é melhor A, tem gente que acha que é melhor B, mas efetivamente não se usam os dados, não se faz pesquisas, não se faz simulação, não se cria um gêmeo digital, por exemplo, para poder chegar numa determinada solução. A outra questão importante aqui são essas articulações insuficientes que nós vemos hoje entre os conselhos municipais, os fóruns locais, mesmo os observatórios sociais, que poderiam qualificar o controle e planejamento. Então, por exemplo, eu sou membro aqui em Maringá
atualmente, do Conselho Municipal do Trabalho. É um conselho muito qualificado, tem pessoas dos vários setores, nós temos um debate de alto nível, mas via de regra, nós estamos discutindo certas questões, dizendo, mas puxa, mas isso é atribuição do Conselho Municipal de Saúde, isso é atribuição do Conselho Municipal de Educação, né? Estávamos esse dia discutindo aí o papel do jovem aprendiz, que em Maringá é um programa que vai bem, mas podia ir melhor, nós temos muitas empresas grandes aqui, né? Nós somos a 9ª cidade exportadora do Brasil, a 12ª cidade importadora do Brasil, enfim. Mas o que nós fomos observar? Né? Nós estávamos discutindo assuntos que eram muito importantes para o trabalho, mas não tínhamos ali uma articulação adequada com o Conselho Municipal de Educação, aonde essas questões poderiam ser tratadas aí de uma forma mais adequada, né? Bom, aqui enfrentamos um outro problema que todos vocês sabem, né? Existe aí uma elevada dependência de repasse financeiro das esferas estaduais e federal. Então, muitas obras que estão previstas, muitas obras que são necessárias, né? Acabam dependendo muito dos governos federais. Mas uma das coisas que eu percebi também, e percebo hoje nas várias consultorias que eu faço para prefeituras, é que nós temos poucos servidores efetivamente qualificados para captação de recursos e para otimização de recursos próprios, né? Então, existe aí uma série de mudanças que nós precisamos fazer, que obviamente que a otimização dos recursos da prefeitura gera mais recurso, isso diminui a dependência, né? Mas, por outro lado, é possível ter sempre projetos mais estruturantes. Então, ocorre o quê? Muitas vezes lá, por exemplo, agora, o governo federal lançou um programa muito bom, que é o Procel, né? Que é um programa aí que ajuda na conversão do consumo de energia nas prefeituras. É um programa espetacular. Se vocês atuam em prefeituras, procurem Procel, né? Programa de Conservação de Energia Elétrica do Governo Federal, que agora é só energia, e vocês vão ver que ele é uma alternativa muito eficiente. O programa de habitação também, que o Governo Federal está lançando atualmente, agora de suporte às prefeituras, também é bem interessante. Aqui no estado do Paraná, o governo do estado, particularmente, tem vários programas muito interessantes, muito interessantes. Só que ocorria o quê? Eu mesmo na prefeitura de Maringá vivi isso. As pessoas foram lá, fizeram o edital, ganharam o direito ao recurso, só que esse recurso às vezes precisava de uma contrapartida. Só que essa contrapartida não foi adequadamente colocado no orçamento do ano seguinte. Então você precisava empurrar mais um ano. E aí quando empurrava mais um ano, às vezes você perdia aquele recurso. Ou então você tem um projeto, desenvolve bem esse projeto, mas não inclui esse projeto no PPA, né, nesse planejamento financeiro administrativo que nós precisamos ter, que é o planejamento plurianual, né, que nós precisamos ter. Então, qual que é a ideia, como nós conversávamos aqui? A intenção é expandir a rede de unidades básicas de saúde, a intenção é expandir a rede de creches, é preciso que a prefeitura esteja preparada para isso. Já regularize os terrenos das creches, por exemplo, já tenha um programa de investimento que permita fazer obras e, com isso, quando receber o recurso do governo federal, esse recurso já vem, ou do governo estadual, esse recurso já vem com aquela base operacional. Senão, boa parte das vezes, isso acaba se transformando numa situação em que existem muitos recursos, mas boa parte desses recursos no próprio governo federal acabam não sendo executados. Por quê? Porque as prefeituras não têm capacidade de captação desses recursos ou de inclusão desses recursos dentro da sua malha financeira tradicional. Bom, e aqui a grande questão que nós sempre discutimos, né? Eu não vou falar muito sobre isso, acho que todos vocês já pensaram sobre isso, nos falta políticas estruturantes, né? Eu, por exemplo, que atuo na área de cidades inteligentes, tenho dito isso. Para nós hoje, colocarmos uma mobilidade inteligente, iluminação pública inteligente, sistemas de segurança inteligente, um sistema de controle ambiental com sensores de temperatura, sensores de umidade, sensores de vento, para a proteção das nossas áreas ambientais, com a realização, por exemplo, de ortofotos, enfim, todo um conjunto de tecnologias que nós não vamos comprar num único cup, né, de uma única vez,
nós vamos fazer isso a longo prazo. Então, é preciso ter um planejamento, é preciso ter uma quantidade de recursos anuais, esses recursos precisam ser crescentes, isso precisa estar no PPA, isso precisa ter um fundamento, isso precisa ter um planejamento, isso precisa ter dados. A mesma questão também com a mobilidade. Nós sabemos que as cidades crescem, que as cidades são organismos vivos, que as cidades se modificam, que certas áreas crescem mais rapidamente que outras, que áreas que estavam crescendo deixam de crescer e outras que eram vazios urbanos de repente explodem, mas nós não temos políticas estruturantes que ajudem a resolver essa questão. Nós falamos agora dos novos impactos que as novas tecnologias vão ter na área de saúde. É preciso ter um plano muito eficiente para que novos equipamentos que vão resolver muitos problemas de saúde, que vão prolongar a vida das pessoas, que vão reduzir o sofrimento, precisam estar à disposição das pessoas nas prefeituras. Mas esses equipamentos têm dificuldades de compra, esses equipamentos custam e isso precisa ser planejado com muito cuidado. Então é preciso ter uma política estruturante para a inovação tecnológica na saúde, é preciso ter uma política estruturante para transformar a cidade numa cidade inteligente, é preciso ter uma política estruturante para reunir as IoTs, né, as inteligências, as internets das coisas, né, ou seja, os sensores e as máquinas que reagem a esses sensores, para que nos ajudem a controlar e nos estabelecer né, uma transformação ambiental, uma proteção ambiental, até mesmo uma prevenção de crise climática, né? Por exemplo, eu vivo numa cidade, que é Maringá, é uma das cidades mais arborizadas do mundo, é uma cidade árvore, mas nós tivemos aqui em 2021, justamente no dia 22 de abril, uma grande catástrofe, um grande vendaval. A cidade ficou totalmente paralisada, né, por uma semana. Eu, pessoalmente, assumi a vice-coordenação do Comitê de Defesa Civil naquele momento, foi uma situação estratégica, né? E nós vimos que nós não tínhamos dados, nós não tínhamos recursos, enfim, havia toda a necessidade de se desenvolver um plano de prevenção a tragédias como naquele momento. Tanto é que 3 semanas depois eu fui ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais já iniciar as tratativas para que a gente pudesse contratar um nanosatélite. O nanosatélite é um equipamento que fica sobre a cidade, aproximadamente do tamanho de uma laranja, um pouquinho maior que uma laranja, né? E que pode enviar em dados reais uma quantidade gigantesca de dados que podem ser utilizados pela administração pública, né? Tanto para perceber alterações ambientais, como para oferecer informações sobre as alterações climáticas. E um satélite como esse, obviamente, ele não fica sozinho, ele atua numa constelação. E aqui na região sul, né, eu sou de Maringá, como já mencionei, nós temos uma constelação de nanosatélites muito importantes, administrado pela Universidade Federal de Santa Catarina, que inclusive, até pelos problemas que o estado de Santa Catarina vem enfrentando nos últimos anos, junto com o Rio Grande do Sul, né, eles são de grande importância. E nós, aqui no norte do Paraná, assim como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, o interior de São Paulo, o interior de Minas, nós estamos vivendo aí períodos de alteração climática de grande impacto. Vocês têm visto aí as queimadas, as secas e, ao mesmo tempo, os grandes impactos de chuva. E para isso é preciso ter sensores, para isso é preciso ter equipamentos, né? Para isso é preciso ter inteligência e isso se faz com políticas estruturantes. Bom, então vamos para mais algumas soluções práticas e replicáveis aqui rapidamente para já ir caminhando para o nosso final, tá? A primeira, como eu insisti, é isso, a digitalização de processos administrativos e atendimento do cidadão. É fundamental hoje que 100% dos processos da prefeitura estejam digitalizados. Por um lado, isso é bom. Por exemplo, nós lançamos o primeiro app aqui de Maringá para o 56. Nós já lançamos com 620 serviços ao cidadão. Outras cidades já passaram de 2.000, que é desde aquelas coisas simples, né? Desde a consulta do IPTU, a consulta de uma multa, a consulta de um processo pedindo um alvará para liberação de uma empresa, enfim, tudo isso. Mas, por outro lado, é interno. Então, por exemplo, aqui na prefeitura, a gente vivia isso. Eu fiquei responsável pela implantação aqui de 2 obras muito grandes, né? Do Parque Tecnológico da cidade e pelo Oscar Niemeyer, que é um equipamento belíssimo que vai ser implantado aqui em Maringá. É uma das últimas obras que o Niemeyer deixou planejado
e que tinha pretensão de ser efetivadas, né, e que está sendo realizada. É uma operação fantástica. Só ocorria o quê? Você fazia o processo lá na secretaria, no meu caso isso estava pela Secretaria de Turismo, outro da Inovação, elas estavam junto comigo, aí eu tinha que caminhar para o IPLAN, que era o estudo de planejamento, depois ia para obras, depois, enfim, ia para finanças, depois voltava para obras, ficava andando. Assim não. Quando o projeto está pronto, ele vai para todas as secretarias, depois você faz um comitê e dentro deste comitê você discute quais são os problemas, fazem as articulações e resolve e a coisa anda. Então, os processos andam muito mais rapidamente. E há um terceiro pilar para isso. Tudo fica registrado, né? Então, eu, como gestor, sabia exatamente quanto tempo que um processo ficou parado na mão de um servidor ou ficou parado numa determinada diretoria ou coordenadoria da minha secretaria, né? Isso era importante para mim, como isso poderia ser verificado depois pelo Tribunal de Contas, e como isso também pode ser verificado eventualmente aí pelo Observatório Social ou outra instituição que faz acompanhamento da gestão pública. A segunda questão, e isso, gente, eu coloco hoje como absurda e absoluta prioridade. A centralização e gestão de dados, né? Nós estamos reunindo um grupo de empresas de inteligência artificial aqui em Maringá, justamente para criar padrões de como que nós centralizamos e juntamos os dados. Porque hoje nós temos dados de todos os tipos, né? Então, veja, a prefeitura tem vários dados que ela produz, às vezes, em plataformas diferentes. É preciso que essas plataformas e esses bancos de dados conversem entre si. Também, muitos desses dados vêm de fora. Então, por exemplo, os dados econômicos, por exemplo, vêm do IBGE. Aqui no Paraná, nós temos uma instituição extremamente relevante, da qual eu tenho orgulho, que foi minha primeira carteira assinada como estagiário, que é o IPARDES, né? Que é um instituto que recolhe dados numa quantidade absurda. Então, à medida em que a gente conseguir utilizar os dados da prefeitura com os dados do governo federal e de outras instituições e ainda poder reunir os dados das instituições privadas, nós vamos ter um avanço no planejamento. Pegando novamente o exemplo do Maringá Encantada, que era o Natal da cidade, né? Qual que era o meu grande sonho de consumo? O meu grande sonho de consumo, naquele momento, é que nós pudéssemos quantificar por vários meios quantas pessoas de fato vieram de fora para Maringá. E depois ter, dentro dos sistemas dos hotéis, dos restaurantes, das lanchonetes, dos aplicativos de transporte, etc., alguém que apenas colocasse esse é turista, esse não é. Por quê? Porque a gente teria os dados reais, nós saberíamos efetivamente quanto que nós gastamos e quanto que nós efetivamente, né, tivemos de retorno com essa ação. E isso é bastante simples hoje em dia, porque todas essas empresas, elas estão digitalizadas. Basta apenas ter um plugin, né, ter um API, que efetivamente liga uma central e, obviamente, que essa central, com inteligência artificial, produz vários tipos de relatório, fazendo as compensações, fazendo as clivagens de dados, fazendo a adaptação desses dados para que a gente possa ter uma eficiência muito grande. Então, hoje, qualquer prefeitura que se quer eficiente, qualquer prefeitura que quer moderna, que quer inovadora, ela precisa imediatamente construir um plano de centralização e gestão de dados. Isso é prioridade, como eu digo, absurda, porque ela é extremamente complexa e, ao mesmo tempo, absoluta. A outra questão, aqui de extrema importância, é a implantação dos portais de transparências e contratos monitorados. Hoje nós já temos muitos portais de transparência, mas boa parte de vocês sabem que esses portais, eles são pouco usuais, eles são de muita dificuldade, eles não expõem os dados adequadamente. Agora, com inteligência artificial, isso vai ficar muito simples. A pessoa pode chegar lá e dizer assim, eu quero saber, né, quanto que a prefeitura gasta com recapagem de rua por ano, né? Eu quero saber quanto tempo, né, que isso e qual é o rendimento disso. É isso que nós precisamos. É a mesma coisa, os contratos monitorados. Está havendo uma recapagem de rua? Vamos saber qual a medida que ele foi, qual é a medida daquela recapagem, quanto foi gasto naquilo, quanto tempo se levou, quanto aquilo causou de impacto na vida da cidade. Aí você pode pôr dentro de uma fórmula e dizer, olha, isso aqui nos custou tanto por metro quadrado, isso aqui tem uma eficiência por metro quadrado. Quer ver um exemplo que eu tenho utilizado muito? Eu tive esses dias uma cidade de pequeno e médio porte, eu trabalho sempre com cidades de pequeno e médio porte, né?
e disse para o prefeito que seria importante ele colocar algumas câmeras para controle do tráfego da cidade. Aí ele falou, mas Cordioli, eu não preciso, minha cidade é pequena, né? São poucos carros. Falei, prefeito, não é só isso. Se o senhor conseguisse saber exatamente quantos carros, qual o peso, qual o tipo de carro que circula, quantos que eles circulam por ano, que horário, é, ao longo do ano, a sazonalidade disso, o senhor vai ter, com inteligência artificial, um dado mais importante ainda. O senhor vai saber exatamente qual é o desgaste da sua manta asfáltica. E o senhor vai poder colocar que é para esse tipo de desgaste que o senhor está contratando uma empresa para vir fazer uma pavimentação, uma recapagem. E, ao mesmo tempo, lá na frente, o senhor vai poder avaliar se aquele asfalto ou aquela recapagem, né, se aquela pavimentação, aquela recapagem, efetivamente estava dentro daquilo que estava planejado para ser usado. Então, veja, gente, nós estamos entrando num novo tempo de eficiência, nós estamos entrando num novo tempo de capacidade de fiscalização pública. Né? Então, por um lado, os gestores vão ter muito mais capacidades para serem eficientes e a sociedade vai ter muito mais condições para efetivamente, né, poder fiscalizar o poder público e juntos, mais eficiência da prefeitura e mais fiscalização, levar sempre, como nós dizemos, ao bem público, ao bem da comunidade, né? Bom, aqui outro dia eu participei de um debate com os secretários de inovação e de finanças do estado do Amazonas. E aí alguns deles me mandaram a mensagem, um deles me convidou, nós fizemos uma call, conversando, e ele falou, Cordioli, eu nunca vi ninguém que fosse um advogado e um defensor tão explícito do diálogo competitivo em compras, né? Porque o diálogo competitivo, ele é um novo mecanismo que está presente na nova lei de licitações, e ele é de extrema importância. Porque, veja, gente, por exemplo, hoje, né, você vai comprar tecnologia. Vamos pegar uma coisa simples aqui, né? Você vai comprar lá um conjunto de iluminação inteligente para uma pequena parte da cidade. Obviamente que os servidores públicos que estão fazendo essa licitação, eles não têm lá uma qualificação tecnológica para isso. E essa tecnologia muda todo dia. Quando você faz um diálogo competitivo, você pode fazer um edital, chamar as empresas interessadas em participar disso e fazer todas as perguntas que precisam ser feitas antes do edital ou provocá-los para entender exatamente como funciona. Você vai comprar postes inteligentes com lâmpadas inteligentes. Ele já vem com a plataforma operacional? Essa plataforma operacional, vocês vão ter que pagar alguma coisa por ela? Qual é a vida útil dessa plataforma operacional? Quando ela tiver que ser substituída por uma outra, ela o será? Ao mesmo tempo, esses dados que essa plataforma está gerando, ele vai conversar com os dados da prefeitura? No momento em que você precisar trocar aquelas lâmpadas, existem outras no mercado? Ou essa empresa ela vai disponibilizar por qual preço? Veja, é um conjunto de perguntas que todos vocês que trabalham com compras públicas sabem disso, né? Que boa parte das vezes você faz um contrato, depois dá um problema e alguém diz, puxa, nós não previmos isso no contrato, então agora a gente não tem o que fazer. Com o diálogo competitivo, é a forma de você problematizar ao máximo para poder, junto com isso, né, fazer com que essas compras públicas sejam bem mais adequadas. A mesma coisa, você vai comprar, né, enfim, alimentos para merenda escolar, é preciso saber isso. Quanto tempo que vai vir, em que tipo de embalagem vai vir, como vai ser acondicionado, qual que é o acondicionamento antes, existe algum tipo de rastreio de origem, enfim, toda uma série de informações que os órgãos reguladores hoje cobram das prefeituras que podem ser previamente posicionados num diálogo competitivo, fazer um edital mais robusto, que de fato atendam aí às necessidades da população, consequentemente faça com que os contratos sejam mais eficientes, o orçamento da prefeitura seja melhor usado, o atendimento da população seja mais adequada e também, né, que as instituições de fiscalização tenham mais facilidade. Porque isso eu já vi várias vezes, né? Às vezes as pessoas chegam lá e dizem, puxa, mas nós não previmos isso quando nós fizemos o edital. Aí o Tribunal de Contas ou o Ministério Público diz, mas veja, isso é obrigação de vocês. Vocês tinham que ter previsto isso. Mas como prever isso se você não sabe, né? O diálogo competitivo tem sido uma ferramenta aí de grande importância para isso. Bom, e aqui, chegando ao ápice da nossa
da nossa conversa hoje, tá? O que nós estamos preparando com o Observatório Social do Brasil, né, o Pacto pelo Brasil e também aí dentro desse nosso congresso, é ter claro o seguinte: nós podemos ter vários tipos de instituições da sociedade civil que ajudem a participação e que ajudem a governanças mais eficientes, né? Uma delas, que eu não mencionei aqui, quero mencionar agora também, são as câmaras de mediação e arbitragem. É possível se criar câmaras de mediação e arbitragem dentro do poder público, como faz a Prefeitura de Porto Alegre hoje. É possível fazer a habilitação de uma câmara de arbitragem, como a Prefeitura de Paranaguá e a Prefeitura de Matinhos fazem, né? E o que é uma câmara de arbitragem? Então, hoje, qual que é o grande problema? Você tem uma pendência com a Prefeitura. Seja o valor de uma desapropriação, seja uma multa que você considera que não está adequada, seja um atraso que você tem de IPTU que você gostaria de negociar, seja um problema de atendimento que você teve numa unidade de saúde. Isso acontece o quê? Você envia, faz lá um protocolo à prefeitura e alguém dentro da prefeitura vai dizer se acata ou não. Qual que é o outro caminho que você tem? É recorrer à justiça e aí vai todo um processo de demora, às vezes tem custo, às vezes é difícil, às vezes as pessoas mais simples ou as pessoas com menos escolarização ou as pessoas em situações mais vulneráveis desconhecem esses mecanismos, né? Uma câmara de arbitragem é o quê? É alguém que vai chamar as duas partes e propor uma discussão. Então vamos imaginar que você tem lá uma dívida grande, você chega e fala, puxa, eu não tenho condição de pagar essa dívida, mas eu quero pagar. Desde que haja uma disposição preliminar, às vezes numa forma de lei, às vezes numa forma de decreto, às vezes até numa forma de portaria, depende. Cada uma delas tem um caso, mas tudo é possível fazer. É possível sentar e dizer, olha, eu tenho essa dívida, quero parcelar isso em 5 anos, vou pagar tanto por mês, né? E eu posso fazer isso, posso usar o 13º, posso fazer tal coisa, entendeu? Então, a Câmara de Mediação é isso, você tenta chegar numa solução. Se você não chegar numa conciliação, é possível daí ter um árbitro que faça essa execução. No Brasil, desde de 1996, a lei de arbitragem já é válida, ela tem o mesmo valor que a justiça comum, né? E, além disso, hoje, né, os nossos órgãos de justiça federal estão estimulando muito a arbitragem. E nós temos muitas experiências de arbitragem em municípios, né? Eu mencionei algumas aqui, mas seria capaz de citar muitas outras, inclusive em situações muito complexas, como essa que eu mencionei aí, né? Que são as desapropriações, que às vezes ficam anos e nós temos problema. Hoje mesmo, se vocês forem verificar, né? Eu não sei exatamente quanto, mas na época da elaboração do Plano Nacional de Educação, lá em 2010, eu me lembro que mais de 60% das escolas municipais de cidades de pequeno e médio porte, embora eu acredito que das cidades de grande porte também, não tinham a efetiva escrituração na prefeitura, né? Porque foram escolas que às vezes foram doadas, às vezes foram escolas que foram desapropriadas, mas um membro da família não assinou, enfim, as confusões que nós conhecemos. Então, as câmaras de mediação e arbitragem, elas podem ser um instrumento fundamental para que tenhamos uma governança mais eficiente. A segunda são os conselhos locais de desenvolvimento econômico. Aqui em Maringá, essa ideia surgiu por aqui, nós temos o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, né? O que o Conselho faz? Ele reúne a sociedade civil, pega os dados da prefeitura, chama os técnicos da prefeitura e faz planejamentos, né, de médio e longo prazo. Então, por exemplo, aqui, durante a gestão que eu participei da prefeitura, esse conselho ficou vinculado à minha secretaria, tá? Então, por exemplo, Maringá tem um aeroporto espetacular. Nós temos um bom aeroporto, tem uma pista grande, é um aeroporto regional, em torno tem uma área grande que pode haver expansão, e nós a cidade já vinha trabalhando com isso, né? A ideia de que aquilo fosse um aeroporto internacional de cargas, o que efetivamente veio a ocorrer agora no final do ano passado, tá? Isso muda tudo na vida econômica da cidade. Como eu falei para vocês, Maringá é a 9ª cidade exportadora e a 12ª cidade importadora do Brasil. Então você imagina o quanto isso tem um impacto na vida econômica. Mas quem assumiu essa bandeira, discutiu essa bandeira, chamou pessoas para discutir, chamou técnicos, procurou a Infraero,
foi verificar as fontes de recurso, foi o Conselho de Desenvolvimento Econômico, que foi um braço importante da Prefeitura, né? E mesmo assim, o Conselho de Desenvolvimento Econômico ele tem várias outras ações aqui em Maringá que são importantes. Aliás, fica a dica para vocês, todo ano em dezembro nós realizamos aqui em Maringá um fórum sobre desenvolvimento econômico centrado em conselhos como esse. E nós já vimos alguns que estão atuando aí com muita efetividade em outros municípios do Brasil inteiro, né? O item 3 são os observatórios sociais, que aqui eu denominei de observatórios para monitoramento de políticas públicas, né, que eles já existem há centenas, e que tem um papel extremamente importante, né? Como eu mencionei, eu fui secretário aqui em Maringá, tinha um movimento de recurso muito alto, algumas vezes o Observatório Social questionou alguns gastos da minha secretaria e foram coisas muito interessantes, né? Em alguns momentos, de fato, a forma que nós estávamos utilizando podia não ser as mais claras e foi necessário fazer algum tipo de esclarecimento. Em outros casos, quando nós fomos comprar fogos de artifício para uma festividade de final de ano, eles questionaram efetivamente se o valor gasto em prol do ganho de benefício da cidade seria plausível, e nós entendemos pela linha deles que eles tinham razão e cancelamos o projeto, né? Enfim, existem várias funções. E evidentemente também que em outros municípios onde há malversação de fundo ou há erros. Mas eu tenho acompanhado muitos observatórios sociais que têm tido uma contribuição além da fiscalizatória, extremamente positiva. Aqui mesmo, eu já vi várias vezes em que eles pegaram erros, que você via que não existia má fé, mas era um erro. Às vezes apresentaram fórmulas mais eficientes para resolver aquele problema, às vezes indicaram, né, outros tipos de compra cujo a relação custo-benefício era melhor do que aquelas que a prefeitura estava comprando, né? Então, efetivamente, os observatórios eles são para o monitoramento, mas eles não têm só uma função, digamos, policialescas. Ele tem uma função de representar os interesses da população pública, às vezes alterando uma rota da prefeitura, né, que a própria prefeitura pode não ter percebido aquilo como a melhor solução, né? E às vezes até trazendo outras formulações que não estavam, né, no campo de visão, no campo de planejamento da prefeitura, né? E o quarto são essas várias formas de participação da sociedade civil que eu mencionei aqui, né? Desde conselhos diretos, como o conselho de contribuintes, até conselhos mais diretos, como o conselho de saúde, de educação, assim como conselhos mais genéricos, como, por exemplo, né, conselhos de segurança, que aqui em Maringá nós também temos um que é muito eficiente, que reúne a sociedade civil para discutir, para propor, para agir, né? Enfim, são diversas situações que nos ajudam. Então, com base nisso, o que nós podemos pensar? Né? Que nós podemos ter aí uma governança orientada por meta, podemos ter uma gestão integrada e por resultados, podemos ter plataformas, mecanismos de escuta popular, hoje isso é muito fácil de ser feito, podemos ter um monitoramento de contratos com inteligência artificial e o rastreamento das ações e da eficiência desses mesmos contratos, e podem-se ter o apoio técnico de observatórios sociais e de conselhos de desenvolvimento econômico e de outras formas de participação da sociedade civil organizada. Então, o que eu proponho para vocês que seria aí uma proposta de ação imediata? Né? Primeiro, realizar um diagnóstico rápido de maturidade institucional. Ou seja, precisa avaliar os níveis de governança, o nível de eficiência da gestão e a capacidade de inovação da prefeitura. E a partir daí, selecionar algumas metas concretas de melhoria a serem impulsionadas no curto prazo. É aquilo que eu digo, faça isso de uma forma transparente. Vocês querem implantar certas mudanças, dizem o que vai ser feito em 2, 4, 6, 8, 10 meses, quem sabe até nos 4 anos de gestão, quem sabe até em 8, 12. Né? Os planos aqui, o planejamento estratégico aqui do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, ele geralmente ele é plurigestão, né? Justamente para isso, para fazer com que os governos continuem trabalhando articuladamente, independente das cores partidárias. Tá? E nesta mesma linha, tá? A minha proposição final aqui é a formalização de um pacto local.
né? Ou seja, vamos fazer o Pacto pelo Brasil Cidade, Pacto pelo Brasil Prefeitura, né? Vamos mobilizar os principais parceiros locais, as câmaras de vereadores, os conselhos locais de desenvolvimento econômico, os observatórios sociais, a sociedade civil organizada, e vamos atuar de uma maneira articulada para fazer com que as nossas prefeituras sejam prefeituras eficazes, sejam prefeituras muito eficientes, né? E com isso, a minha proposta imediata está justamente vinculada com isso, né? Vamos estabelecer compromissos públicos também para o Pacto pelo Brasil nas cidades, com prazos e metas definidos, com foco em resultados mensuráveis, né, com impacto direto na qualidade da gestão. Vamos definir quais seriam esses indicadores de uma gestão eficaz. Desculpe aqui, me atrapalhei de novo. Bom, então, vem aqui a minha chamada final, né? Vamos desenvolver os compromissos públicos, tanto do governante quanto das outras instituições, inclusive do Poder Legislativo, né, para uma gestão eficaz. Vamos organizar ou fortalecer observatórios sociais municipais. Vamos ativar conselhos municipais de desenvolvimento econômico. E vamos formar comitês locais do Pacto pelo Brasil. Isso me parece extremamente importante. Muito obrigado. Eu deixo aqui o meu contato e também tem um QR Code aqui para publicações, como eu anunciei no início. Eu deixei essa transparência lá para vocês também, né, esses slides. Deixei um artigo, um resumo dessa fala para vocês e deixei um outro artigo onde eu avanço na questão do Pacto pelo Brasil nas cidades, né, envolvendo também as empresas privadas, tentando movimentar, além da sociedade civil organizada, também as empresas privadas. Então fica aqui novamente, meu muito obrigado ao Congresso do Pacto pelo Brasil, aos patrocinadores, ao convite do Observatório Social, né? É sempre um prazer estar trabalhando com a Rony, com a Kênia, com toda essa equipe maravilhosa aí do Observatório Social do Brasil. E é bom ver também vários amigos de outros observatórios sociais, de outras instituições, de outras prefeituras que estão nos acompanhando hoje aqui. Meus contatos estão aí, fico à disposição para aqueles que querem conversar em particular e podemos até evoluir para outras conversas e eu fico também à disposição do Observatório Social aqui do Brasil para que a gente possa fazer outros eventos dessa natureza. Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Muito bom, Marcos Cordioli. É sempre um grande prazer, uma satisfação ouvir você com tanta sabedoria, com tanta experiência, né? Trazendo soluções simples para questões complexas, né? Trazendo soluções simples e que apresentam muitos resultados, né? Isso é maravilhoso. Fiquei aqui bebendo do seu conhecimento e mais uma vez admirando aí a sua trajetória, né? E tenho certeza que esse vai ser aí um embrião de um projeto novo e fantástico que a gente pode trazer para o Brasil, né? Os pactos municipais, porque a gente pensou grande com o Congresso Pacto pelo Brasil, mas agora já chegou a hora de torná-lo mais, não só apenas um evento, né, mas torná-lo um processo de evolução aí nos municípios, né, onde nós estamos presentes com os observatórios e com tantas prefeituras que realmente querem fazer a coisa certa, querem trazer evolução e tecnologia e qualidade no seu trabalho, né? E que nem sempre tem acesso aí às informações da maneira correta ou no tempo certo, né? E eu penso que esse realmente vai ser um primeiro passo, né? Que este workshop seja uma provocação, né? Para que todos nós juntos possamos trilhar um novo caminho aí com a ideia dos pactos municipais. E juntos pelo ODS 16, né? Porque é paz, é justiça, são as instituições eficazes que podem fazer essa paz e a justiça acontecerem, né? E é isso que, assim como outros ODS, esse é tão importante quanto, e nem sempre a gente se lembra de trabalhar nele, né? A gente olha muito para muitos outros temas tão importantes, mas esse pode fazer com que outros
os outros ODS aconteçam, né? A partir dele, a partir da apropriação desse conteúdo, né? Dessa visão e das proposições que trazem o ODS 16. Então, eu estou aqui encantada e só pergunto se o nosso público aqui tem perguntas que possam fazer agora, ainda há um pequeno espaço de tempo, né? Podemos responder aí algumas perguntas junto com o Marcos Cordioli. Como é que está aí? Peço a Kênia e a Cristina, que estão nos bastidores, se temos algumas perguntas. Temos pessoal aqui de Carazinho, no Rio Grande do Sul, que está parabenizando pela sua exposição, a apresentação dos temas, né? Que achou que são realmente pautas importantíssimas para a construção de uma sociedade plena. E temos o Wilker de Itabira, que está perguntando sobre os materiais e contatos. Então, até o Marcos Cordioli deixou na tela os contatos, mas a gente pode depois deixar também no YouTube, na descrição do vídeo, e a qualquer momento podem nos perguntar, a gente faz isso, né? Ou se o Marcos quiser voltar na tela, aquela slide que tem os QR Codes e os seus contatos, também já adiantamos aqui. Vou colocá-lo aqui. Ok. Vamos deixar o convite formalizado para você estar conosco, Marcos, no Pacto pelo Brasil, aqui em Curitiba, na etapa presencial, né? Se possível, no dia 4 à tarde, nós temos na programação uma fala sobre a avaliação de municípios, né? Uma pesquisa de avaliação de satisfação dos cidadãos. Temos também a apresentação de um conjunto de indicadores que a FIEP, a Federação das Indústrias, vem trabalhado no último ano, também de desempenho dos municípios, né? Mas do ponto de vista de indicadores, né? Investimentos versus resultados. E acho que vai ser muito importante você fazer esse contraponto nesse momento, né? Mostrando saídas, né? Mostrando caminhos. Então, já deixo aqui formalizado o convite de público para que você esteja conosco aqui dia 4 de setembro. Além disso, vejo que nós precisamos multiplicar esse conteúdo que você nos trouxe, né, para internamente nos observatórios fazer uma boa discussão, né, sobre esses novos caminhos e depois ampliar, né, essa fala, toda essa construção de conhecimento, ampliar para que outros municípios, outras associações de municípios, né? Eu vi que o César da ASOMEC, da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba, estava assistindo, né? Quem sabe a ASOMEC possa nos ajudar a chamar as outras associações de municípios e fazermos um bate-papo sobre essa temática, né? E ampliarmos essa discussão. Não sei se temos mais alguma pergunta. Acho que o pessoal ficou todo assim, embevecido com, com essas novas possibilidades, né? Porque muito se fala das mazelas, mas nem sempre se fala dos caminhos, né? Das soluções. E essa é a nossa proposta no Pacto pelo Brasil, né? De realmente ser a ponte entre quem tem demandas e quem tem soluções. Olha, o César da SOMEC está aqui ainda com a gente, né? E se coloca à disposição para que a gente faça essa conversa. Então, quem sabe até numa próxima vinda sua a Curitiba, Marcos, a gente possa fazer uma visita lá à SOMEC, conversar com o César, conversar com o Valfrido, né? E a gente estabelecer esse diálogo pensando em soluções, né? Pensando em que aproveitamento a gente pode dar para tantas soluções simples, né? Para alcançar resultados importantes.
Eu gostaria então de deixar ainda a palavra livre para você, Marcos, fazer as suas considerações finais e agradecer mais uma vez muitíssimo a todo esse cuidado que você tem tido conosco, né, com o Observatório Social do Brasil, desde 2008, né, que estamos juntos. 2008, para quem não sabe, foi o ano de criação da Escola da Cidadania e o Marcos foi o profissional fundamental que graciosamente, voluntariamente, nos ajudou, né, em todo o processo de criação da escola e dos primeiros cursos, né, num convênio que a gente tinha com a Confederação das Associações Comerciais do Brasil e com o SEBRAE Nacional, e que a gente fez uma jornada, né, de formação em licitações e em integridade e compliance, né, quando ainda estava começando a falar sobre esse assunto. Só um pouquinho antes das suas considerações, a Cristina levantou a mão, acho que ela tem alguma questão para colocar. Fique à vontade, Cristina. Boa tarde. Tem uma pergunta do Guilherme. Ele é do programa de pós-graduação de Engenharia Urbana da UEM. Ele gostaria de saber quais são os caminhos para viabilizar essas ferramentas em fase de testes. Desculpe, eu não entendi exatamente quais ferramentas que ele mencionou, mas se forem ferramentas digitais, hoje nós temos em alguns municípios um sandbox. Aqui em Maringá, na Prefeitura de Maringá, já que ele é da UEM, nós fizemos isso dentro de um programa de inovação, que era um edital, onde empresas que queriam testar tecnologias ou que queriam desenvolver tecnologias faziam uma experiência conosco, né? E essa experiência depois receberia uma certificação técnica, tanto do ponto de vista da funcionalidade dela, quanto da viabilidade dela no serviço público. Como eu mencionei, nós tivemos algumas delas. Uma delas é um catalisador para troca de pneus de caminhão, que ajudou muito a nossa Secretaria aqui do Meio Ambiente e a Secretaria de Obras Públicas, né, a economizar com pneus, a dar mais eficiência para isso. E uma outra foi um aplicativo que controlava filas. Ele foi utilizado na praça aqui do Paço Municipal, foi muito útil. E hoje eu volto e meia ando por empresas da cidade aí e vejo que ele já está sendo bastante disseminado aqui na cidade. A Prefeitura de Ponta Grossa também, a secretaria lá é muito eficiente, a Secretaria de Inovação, eles também têm um sandbox bastante importante. Agora, existem outras tecnologias que ainda precisam ter adaptação, né? Como eu mencionei, assim, hoje é preciso desenvolver algumas tecnologias de inteligência artificial para lidar especificamente com o poder público, particularmente com relação a dados sensíveis que não podem ser compartilhados ou que necessariamente precisa ter um grau de segurança muito alto. E também é preciso desenvolver algumas que efetivamente lidem com o poder público, né? No sentido que a inteligência artificial ela é muito interessante, mas ela é treinada com uma internet genérica. E, obviamente, que a maior parte dos dados da internet são dados de empresas privadas ou de atividades privadas. E no serviço público nós temos bastante diferenças nesses caminhos, né? Bom, além disso também existe daí algumas instituições certificadoras, mas se ele quiser ele pode entrar em contato comigo e nós podemos conversar mais detalhadamente depois. Meus contatos estão aí na tela, tem um QR Code e também depois pode ficar aí no link no YouTube, né? Eles podem ficar disponíveis. Muito bem, Marcos. Vejo que o pessoal está antenado aí com as soluções, né? Eu acho que isso que é interessante mesmo, sabe? Porque o que acontece? Foi um pouco da sua fala. A minha preocupação, eu mencionei aqui, eu tenho procurado trabalhar sempre com prefeituras de pequeno e médio porte. Particularmente trabalhando com cidades inteligentes, com tecnologias, com sensores e máquinas inteligentes para prefeituras, às vezes as pessoas falam, puxa, mas nós somos uma prefeitura pequena, nós temos pouco recurso. E aí é que é o interessante. Existe, assim, hoje, muitas tecnologias que são de um custo muito acessível e que se você faz isso com um planejamento de curto, médio e longo prazo, é possível, inclusive, suplantar grandes cidades, que aí sim, elas têm problemas muito mais estruturais, às vezes, do que as cidades de pequeno e médio porte, né?
E nós temos aqui no Brasil e fora do Brasil também uma série de cidades de pequeno e médio porte que têm resultados assim em várias áreas de altíssima condição. E aqui também, a mesma situação. Eu acabei citando muito Curitiba, Maringá, os lugares onde eu trabalhei, algumas prefeituras com quem eu conversei, mas aí, como eu mencionei, né, esses dias eu fiz uma palestra para os secretários de Inovação e Finanças lá do estado do Amazonas, né? O que foi interessante nessa questão? É que eles são um estado distante, um estado com muita dificuldade, etc., mas eles estão tentando, e vários deles com quem eu conversei, eu mostrei pequenas soluções que são soluções que têm um grande impacto. Então, é um pouco na linha do que a Rony mencionou mesmo, né? Nós temos problemas estruturais, temos problemas grandes, né? O nosso país está passando por processos muito complexos, mas, no entanto, se nós unirmos um rol muito grande de pequenas soluções e principalmente a inteligência das pessoas, tanto a inteligência artificial, mas também a inteligência das pessoas é fundamental. Por isso que eu acredito, né, muito fortemente no Pacto pelo Brasil Cidades. Porque à medida em que nós tenhamos conselhos de desenvolvimento econômico, que nós tivemos câmaras de arbitragem e conciliação, que nós tivemos observatórios sociais organizados, atuando, interagindo com o poder público e, junto com isso, com a população, a sociedade civil organizada, aí sim nós vamos encontrar pequenas soluções, muitas pequenas soluções, que vão causar grandes impactos, tanto na gestão pública, quanto vão causar impacto na vida das pessoas, né? Porque é aquele velho bordão e chavão de sempre, né? A vida acontece nas cidades. Então vamos nos organizar para fazer das nossas cidades melhores através de prefeituras mais eficientes, com uma sociedade civil mais organizada e principalmente participativa, no sentido de buscar as grandes soluções, né, para os pequenos problemas ou encontrar pequenas soluções que juntas encontram a solução para um grande problema. Fantástico, Marcos. Eu creio muito nisso e essa sua fala também veio mostrar, né, para o público que nos assiste agora e que vai assistir depois no nosso canal no YouTube, né? Essa vertente do Observatório Social do Brasil, que vai para além do monitoramento das contas públicas, né? Essa vertente que trabalha a questão das soluções, né? A busca de soluções, a busca de novos caminhos para que as gestões públicas municipais sejam melhores, atendam a população naquilo que ela mais precisa, né? Então, a sua fala mostra muito isso, né? Que outros caminhos nós podemos traçar juntos, né? Que o Observatório do Brasil, nas cidades onde está presente, não olha só para gastos públicos, não é aquele que persegue o gestor e muito pelo contrário, está sempre pronto para apresentar propostas, né, para apresentar caminhos para trabalhar junto e junto com a população fazer, né, da participação cidadã uma grande ferramenta aí de melhoria das cidades, né, para construirmos juntos as cidades que queremos, que merecemos, né, e que estamos em busca sempre. Então, muitíssimo obrigada mais uma vez, Marcos, foi excelente. Eu levo para a vida tudo que você trouxe para nós hoje e quero me dedicar a aprendermos esse caminho, né? E a trilharmos juntos esse caminho, com as soluções que você propôs e que tantas outras que a gente pode encontrar nesse trabalho conjunto. Muitíssimo obrigada a você, muitíssimo obrigada a todos que ficaram conosco até agora e que vão nos assistir depois. E não posso realmente deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, que sem os quais a gente não viabilizaria esse trabalho, né? Então, tanto a FIEP, Federação das Indústrias do Paraná, o Sicredi Norte Santa Catarina, o Cicobi Central, Cicobi Unicobi Paraná, a BBMnet e ao Sebrae, né? O Sebrae Nacional, que é sempre nosso patrocinador desde o primeiro Pacto pelo Brasil e continua conosco. Então, gratidão ao Sebrae Nacional também. E
E quero convidar todos para estarem conosco no Pacto pelo Brasil presencial, 3 a 5 de setembro. Teremos já na abertura, no dia 3 à noite, nós teremos um debate bem importante sobre a reforma tributária, com a participação de representantes de municípios, do IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, e da FIEP, a Federação das Indústrias, também terá representante discutindo aí conosco a reforma tributária, e com a moderação da grande jornalista Heloísa Garret, que é aí de Maringá, e Heloísa é presidente do LIDE Paraná, né, o Grupo de Lideranças Empresariais. Então, a Heloísa estará conosco. E no dia 4, além de termos toda a programação do dia, à noite teremos a palestra do Gil Giardelli, né, um futurista e especialista em inteligência artificial, que vai trazer as novidades para nós na questão aí do futuro dos empregos e dos negócios. No dia 5, até a 13h, teremos programação também voltada para os municípios. Então, gente, mais uma vez, gratidão a todos. Marcos, um grande abraço, até breve. Espero vê-lo aqui no dia 4. Tchau, gente.